Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Jesus seja com vocês. Queridos, estamos mais uma vez aqui para realizarmos juntos a leitura orante dos Salmos. E como tenho dito, essa leitura é uma leitura que é simples de ser feita, mas ao mesmo tempo uma leitura profunda, que nos leva a refletir sobre as verdades de Deus, mas que também nos faz orar de uma maneira bíblica, ou biblicamente fundamentada, né? A gente sabe que a gente não nasce com essa habilidade de orar, mas o Espírito Santo de Deus nos instrui, e não só isso, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quero agradecer a Deus por essa intercessão do Espírito. Agradecer porque o Espírito Santo de Deus habita na vida dos eleitos e os conduz ao interesse e ao desejo de conhecer mais a Deus através de sua palavra e a criar um relacionamento cada vez mais profundo com esse Deus, que é o Deus da nossa salvação, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso Deus é o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Então louvamos a Deus pelas suas maravilhas e por tudo que Ele tem nos feito. Hoje a gente vai meditar no Salmo de número 9. E aí eu já digo aos irmãos que ele é um salmo mais extenso, é um salmo de 20 versos. Para que a gente não se canse, né? Eu vou fazer só uma leitura desse salmo. Mas vou fazer uma leitura muito pausada. Eu quero pedir aos irmãos que vão, se possível, a um lugar que seja mais tranquilo, evite distrações para esse momento, porque como só iremos fazer uma leitura apenas e depois fecharmos os nossos olhos por um momento de silêncio, refletimos sobre aquelas palavras que o salmista tem dito nesse salmo, a saber se alguma palavra desse salmo tem sido dirigida ao nosso coração, e a partir daí a gente pode, através daquilo que Deus tem falado dentro de nós, expressar uma meditação bíblica a partir desse salmo. Ao fim, como bem sabemos, faremos uma oração. Tudo bem? Combinado com vocês? Então tomem as suas Bíblias. Vamos nos dirigir ao Salmo de número 9. Os irmãos sabem que tenho utilizado a versão que é mais comum da nossa igreja, Almeida, Revista e Atualizada. E no Salmo de número 9, a Almeida, Revista e Atualizada traz o seguinte título: Ações de Graças. Ações de Graças. Vamos ler. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho, Salmo de Davi. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores, pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo o sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar.
Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. Pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam. Prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as tuas nações julgadas na tua presença. Infunde-lhe, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Amados irmãos, esse é um salmo de Davi, ou seja, é atribuída a ele a autoria desse salmo. Esse é um salmo que ele tem uma característica muito peculiar, que ocorre em mais 8 salmos da Bíblia. Esse é um salmo acróstico. O que é isso, né? É que ele inicia cada verso com uma inicial do alfabeto hebraico. A gente tem que lembrar que não era tão simples nem tão fácil portar uma Bíblia como é nos nossos dias. E era preciso se memorizar os versos. Destes salmos que nós lemos até aqui, esse foi o salmo mais extenso.
Daí, o que as pessoas faziam, né? Para poderem memorizarem os versos, usavam a estratégia de cada verso começar com uma letra do alfabeto. Esse é um salmo que ele parece que tem uma melodia que é uma melodia um pouco melancólica. A gente não sabe mais a respeito dessas melodias que se fala nos salmos, como é que elas eram, etc. Mas a gente tem um pouco da noção dessas melodias no cancioneiro judaico. A gente percebe que até mesmo as melodias mais alegres têm nuances que apresentam uma certa tristeza e um sofrimento. Seria o amargo doce que o C.S. Lewis fala no seu livro Surpreendidos pela Alegria. Mas esse é um salmo que celebra a vitória. Celebra a vitória sobre os adversários. O salmista, aqui, Davi, ele parece já ter passado por várias experiências que deram provas de que Deus estava com ele e que ele superou essas lutas contra os seus adversários com vitória. Esse salmo, existe uma versão caldeia desse salmo que atribui esse salmo ao momento em que Davi, a composição desse salmo, ao momento em que Davi venceu o gigante Golias. No entanto, não há como se comprovar isso, para ser bem verdadeiro. Porque percebemos que esse salmo ele tem cânticos que são no plural, né? É como se a voz do povo estivesse falando a Deus. Enfim, mas temos características aqui que não nos dão tanta clareza assim de que esse salmo foi escrito nesse momento. Mas, sem sombra de dúvida, é um salmo que celebra a vitória de Deus, a vitória concedida por Deus sobre os adversários. E aí eu faço uma pergunta a você, meu irmão, minha irmã. Quando você está diante de uma vitória, quando você viveu durante muito tempo uma situação difícil, mas que em um dado momento da sua vida, Deus lhe concedeu vitória diante dessa situação, como você responde a isso? Essa é uma pergunta interessante. O salmista Davi respondeu a isso fazendo salmos, fazendo louvores. A nossa irmã Hilda é a nossa poetisa da igreja. Estivemos juntos no sábado passado na reunião de fundação da SAF da Presbiteriana Nova Esperança. E a irmã Hilda compôs um belo hino para ser cantado pela Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja. Que o Senhor continue abençoando a nossa irmã com esses talentos, né? Mas cada um de nós temos talentos diferentes. O que você faz para celebrar uma vitória, né? Pode ser orar a Deus, dobrar os joelhos e dizer: Senhor, muito obrigado. Eu sei que se não fosse pelo teu poder, pela tua ajuda, pelo teu auxílio, eu não teria conseguido isso. Foste tu, Senhor, que me ajudaste. Outras pessoas vão dar um culto em ação de graças, né? Mas existem muitas maneiras de expressarmos gratidão a Deus. Inclusive, a melhor delas é através da fidelidade a Deus. Jesus disse: aqueles que têm os meus mandamentos e os obedecem, esses são os que me amam. E aqueles que me amam, disse Jesus, serão amados de meu Pai. E eu também os amarei e me manifestarei a ele. Percebam, meus irmãos, que esse salmo ele já inicia com um cântico de louvor e exaltação ao nome do Senhor, ao Deus de aliança. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas. Mas ele diz uma coisa que é interessante: alegrar-me-ei, exultarei em ti, ao teu nome, ao Altíssimo, eu cantarei louvores. Perceba,
que o salmista Davi ele não estava satisfeito e alegre, contente nele próprio. Ele estava se derramando em adoração a Deus. Irmãos, eu vou fazer aqui uma aplicação. Estamos passando por um momento em que boa parte dos cânticos chamados de congregacionais, aqueles que são feitos na igreja, eles não mais se voltam no coletivo, no nós, para Deus. Mas parece que eles se voltam para o ego individual de cada pessoa que esteja cultuando a Deus. Os cânticos, meus irmãos, congregacionais, como o próprio nome já diz, eles devem ser entoados no plural. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, né? O salmista aqui está individualmente expressando o seu louvor a Deus, individualmente. Mas quando estamos reunidos no coletivo como povo de Deus, eu acredito que é interessante nós expressarmos em uníssono esse louvor. Glorificarmos ao nosso Deus em uníssono. Os cânticos devem ser em louvor a Deus, porque Deus é a fonte do nosso contentamento e da nossa alegria. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, disse o salmista. Que essa alegria esteja também pulsando em nosso coração. Alegria de exultarmos na presença do Senhor. E ele dá motivos para se alegrar, porque os inimigos dele, escutem só, aí no verso 3, retrocederam. Aqueles que o afrontavam deram para trás. E não só isso, eles tropeçaram. Eles sumiram da presença do Senhor, porque eles viram que Deus pelejava com Davi. E ainda continua dizendo, por que sustentas o meu direito e a minha causa? No trono te assentas e julgas retamente. Irmãos, tem algumas coisas que são características importantes daquilo que Davi expressa diante de Deus. Primeiro, ele sabia que a vitória sobre os inimigos não era a vitória da força do braço dele. Os inimigos tropeçam e somem na presença de Deus. Não era porque Davi era sagaz, forte, estrategista. Não era esse o motivo de louvor de Davi, não era dele para ele mesmo. Era um louvor voltado a Deus, porque ele sabia que era Deus que fazia temível o seu nome. E ele vai dizer que Deus é um Deus justo, porque sustenta o direito. Ele sabe quem é que está fazendo o que é certo e quem está fazendo o que é errado. E Deus permanece no trono, meus irmãos. Deus permanece no trono, não esqueçamos disso. Deus continua reinando sobre toda a carne, sobre toda a terra. Que bom termos isso no nosso coração. O nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está sentado no trono, num trono de majestade. E aí ele vai dizer que Deus repreende as nações, no verso 5, destrói o ímpio, e para todo sempre lhe apagas o nome. E ele reforça isso. Quanto aos inimigos, estão consumados. Suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até sua memória pereceu. Ele está dizendo o seguinte, esses inimigos, esses adversários de Davi, eles não são eternos. A glória deles passa. A glória dos reinos deste mundo, meus irmãos, passam. Essas pessoas que lutam contra a igreja, uma hora elas vão passar, mas a igreja permanecerá.
Porque Deus tem aberto uma porta. E essa porta que ele abre, ninguém pode fechar. E além disso, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Pode entrar governo, meu irmão, sair governo, aumentar a perseguição, mas Cristo garante que a igreja triunfará. Fique tranquilo. Só existe uma pessoa que permanece. Só existe um Deus que permanece. Um Deus que permanece. E aí ele vai dizer isso a partir do verso 7. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Trono que erigiu para julgar. Deus permanece no seu trono. E aí no verso 8 ele diz, ele mesmo julga o mundo com justiça e administra os povos com retidão. Queridos, tem coisas que são difíceis para nós de entender da soberania de Deus. São difíceis. Porque Deus às vezes permite certas situações acontecer a pessoas que, em tese, seriam pessoas que já vivem tanta opressão, né? Tem coisas que a gente não entende mesmo, meus irmãos. Mas o fato é que Deus é justo. E Deus, ele julga o mundo com justiça. Ele administra os povos com retidão. Nós somos incapazes de conhecer a profundidade disto. Mas podemos confiar no Deus que conhece. Deus sabe o que faz, meus irmãos. Deus é eterno e o seu trono permanece eternamente. Confiemos no juízo de Deus. Muitas vezes queremos dar pitacos a Deus. Queremos sugerir o que ele tem que fazer. Esquecemos da doxologia paulina, né? Que ele vai dizer, por acaso alguém foi conselheiro de Deus? Alguém deu a ele para depois receber? Não. Então vamos crer, meus irmãos, que Deus sabe o que faz e ele domina sobre todas as nações, sobre todos os reinos da terra. No verso 9 ele diz, o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Vejam só, meus irmãos, por mais que exista a opressão, Deus continua sendo justo, como já vimos. Por mais que essa opressão aconteça nesse mundo, por conta do pecado, das consequências sociais do pecado, etc., Deus é um alto refúgio para o oprimido. Deus é um alto refúgio para aquele que busca nele a sua proteção. Para aqueles que sabem que não são capazes de promover justiça pela sua própria força. Eu fico pasmo porque hoje muitas pessoas são paladinos da justiça, né? Elas acham que elas têm toda a receita para transformar o mundo em um mundo mais justo. Interessante é que essas pessoas muitas vezes estão incapazes de promover justiça, às vezes na sua própria rede mais próxima, na sua própria família. Eles não são capazes de promover justiça, mas eles querem mudar o mundo. Eles querem promover justiça no mundo inteiro. O que Deus está dizendo, o que o salmista está dizendo aqui ao Senhor é que, Senhor, tu és o alto refúgio para os oprimidos. O Senhor não desampara aqueles que te buscam. Que coisa maravilhosa sabemos disso, meus irmãos. Deus não nos desamparará. Somos oprimidos sim nesse mundo. Jesus Cristo disse, neste mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo venceu e nós também venceremos, porque temos em Deus o nosso refúgio.
E aí no verso 11 ele diz: cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. E no 12 ele diz: pois aquele que requer o sangue lembra-se deles, e não se esquece do clamor dos aflitos. Somos convocados a cantar louvores a Deus. Somos convocados a darmos a Ele a nossa adoração. Somos convocados a falar dos feitos do Senhor na nossa vida. Tão grande salvação Ele nos deu. Tão maravilhosa salvação Ele nos concedeu. Deus nos concede o dom da vida. Estamos aqui para a honra e glória do seu nome. Então devemos proclamar os feitos do Senhor. Porque Deus é um Deus justo, disse Davi. Ele requer o sangue. Ele sabe daqueles que são assassinos. Ele sabe daqueles que cometem injustiça, daqueles que cometem perversidade, e Ele dará a eles o seu pago. E Ele não esquece do clamor daqueles que sofrem por conta desses perversos. Que Deus maravilhoso, meus irmãos. Nosso Deus não são como essas divindades pagãs, né? Que ficam o tempo todo as pessoas precisando oferecer sacrifícios para que possa aplacar a ira dessas divindades ou dessas falsas divindades. Nosso Deus não é assim. Nosso Deus ouve, atenta, não esquece do clamor dos aflitos. Está se sentindo afligido, meu irmão, minha irmã? Ore ao Senhor. E aí ele diz algo interessante: compadece-te de mim, Senhor. Vê, que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije na tua salvação. O salmista Davi está dizendo agora o seguinte: Deus, eu sei que tu és um Deus que socorre o aflito. Estou aflito, Senhor, me socorre. Compadece-te de mim, Senhor. Porque os que me odeiam, me reduziram os que me odeiam, ou seja, me menosprezaram os que me odeiam. E aí ele diz: tu que me levantas das portas da morte. Eu acho isso maravilhoso, porque foram muitos livramentos que Deus concedeu a Davi. Não só nas lutas, nos confrontos que ele teve contra Saul, né? Contra os exércitos de Saul, mas em várias e várias outras situações. Inclusive quando ele era pastor ainda de ovelhas, de Jessé. Deus deu livramentos contra feras que estavam prestes a tirar a vida de Davi. Deus foi misericordioso com Davi. E Davi, ele quer às portas proclamar louvores por conta de todos os feitos do Senhor, por toda a salvação que Deus operou na vida dele. Meus irmãos, será que nós, crentes em Jesus Cristo, não somos também instados a proclamar a tão grande salvação que Deus nos concedeu? Jesus Cristo nos deu uma ordem: ide fazer discípulos a todas as criaturas, ide pregai o evangelho a toda criatura, proclamai a salvação do Senhor. Que possamos ser motivados por essa palavra, meus irmãos, para que a nossa gratidão não seja apenas de boca para fora, mas a nossa gratidão redunde em obediência ao ID de Jesus Cristo. No versículo 15 ele diz assim: afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam. Prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras das suas próprias mãos. O que Davi está dizendo aqui? Gente, quem faz maldade acaba caindo na própria maldade que fez. É por isso que a pessoa que vive de fazer maldade para os outros, uma hora ela recebe esse pagamento. Quem planta chuva, meus irmãos, colhe tempestade. Se uma pessoa vive para fazer intriga, vive para levantar falsos testemunhos dos outros irmãos, se uma pessoa vive para poder
criar situações em que irmãos possam entrar em desavença. Uma hora ela vai cair nessa. Uma hora ela vai ser enredada nessa situação. Quem faz o mal recebe o mal, meus irmãos. E aí, assim, existe um fim pior de todo esse mal. O salmista Davi expressa isso a partir do verso 17. Ele diz assim: os perversos serão lançados no inferno, em todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não há de frustrar-se perpetuamente. Ele está dizendo o seguinte: o castigo dos ímpios, meus irmãos, já está posto. É o inferno. Por não reconhecerem o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias que havia de vir, no caso dos judeus, nós o Messias que veio, Jesus Cristo nosso Senhor, não reconhecerem a obra que ele veio realizar na cruz em favor dos nossos pecados. Os ímpios preferem não se aproximar da luz, como disse Jesus naquele diálogo a Nicodemos, para que as suas obras mais não sejam reveladas. Então eles preferem viver nas trevas. Os ímpios já estão condenados. Já estão condenados pelo seu próprio pecado e por não reconhecerem a tamanha salvação de Jesus Cristo. Mas aqueles que têm esperança, os aflitos, mesmo afligidos neste mundo, que têm esperança, eles não hão de se frustrar perpetuamente. Por quê? Porque aqui nesse mundo essas aflições vêm e vão. Mas no porvir, na eternidade, eles estarão na bem-aventurada presença de Deus para todos sempre. Deus nos salva aqui. Deus nos dá livramentos aqui neste mundo. Mas o maior livramento de todos, meus irmãos, é nós, que éramos inimigos de Deus, pecadores, não sermos lançados no inferno, juntamente com Satanás e seus anjos. E aí o salmista termina com uma frase, que é uma frase que conclama ao Senhor a agir em favor dele, dizendo assim: levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhe, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Parece que o salmista está visualizando o juízo final, não é isso, meus irmãos? Ele está dizendo que Deus vai se levantar como juiz. Jesus Cristo, que veio a esse mundo como Cordeiro de Deus para tirar o pecado dos eleitos, ele voltará para julgar os vivos e os mortos. E não há mortal algum que prevalecerá diante dele, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí, meus irmãos, não vai haver mais tempo para o arrependimento. E todos aqueles que viveram uma vida ímpia e perversa serão assolados com pavor de estarem diante da presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que julgará a cada um deles conforme as suas obras. Misericórdia, né, meus irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a celebrarmos as nossas conquistas e vitórias, nos alegrando sempre nele. Que Deus nos faça perceber a tamanha salvação que ele operou na nossa vida por meio do seu Filho Jesus Cristo. Que Deus enche os nossos corações de esperança em meio às aflições que possamos vir a passar nesse mundo. Que Deus nos faça lembrar que um dia esses que infligem aflição nas pessoas, que afligem pessoas de modo ímpio e perverso, serão condenados, lançados no inferno, julgados diante
do reto juiz. Amém? Vamos orar a Deus? Santo e bendito Pai, queremos te dar graças pela tua santa presença aqui conosco. Queremos te pedir, Senhor, que tu possas encher o nosso coração de gratidão. Gratidão, Senhor, verdadeira. Gratidão que não seja apenas da boca para fora, não seja apenas de aleluias no culto, mas que seja uma gratidão, Senhor, que nos inste à obediência, a guardar a tua palavra. Uma gratidão que nos mova a fazer a tua vontade, que nos mova a assumir a nossa missão de proclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas. Fortalece a nossa igreja, Senhor, a Igreja Presbiteriana de Jacareí, a Igreja Presbiteriana Nova Esperança, para que nós, Senhor, possamos ser arautos de Cristo nesse mundo, levando a palavra de salvação àqueles que estão aflitos, sedentos da esperança que nós já conhecemos. Ajuda-nos, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Essa é a nossa oração de gratidão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. E Deus nos abençoe, meus irmãos. Até a próxima. Fiquem com Deus, tá?